Boa tarde a todos vocês, meus queridos alunos, em especial vocês do primeiro ano do magistério. Não preciso nem falar que eu estou com saudade de vocês. A gente sente falta porque a rotina nossa está diferente, embora todos os dias a gente esteja postando atividades, retornando as atividades para vocês, mas não é a mesma coisa. E eu tenho certeza que para vocês também não é, até porque na hora de responder as questões, nem sempre vocês têm certeza absoluta de que entenderam o texto para vocês estarem respondendo. Esses textos que eu estou repassando para vocês são os mesmos textos que eu estaria dando, trabalhando, estudando em sala de aula. Então, eu estou conseguindo seguir o nosso planejamento, o nosso plano de trabalho. Neste momento, eu estou focando para vocês o conteúdo níveis de ensino. Esse conteúdo, ele é assim importante para nós sabermos como que a educação brasileira, ela se divide, como que ela está separada por níveis. Então, a educação brasileira, ela se divide na educação básica e na educação superior. A educação básica, o próprio nome já deixa claro, seria a educação básica, a base para todo cidadão brasileiro. Todo cidadão deveria ter acesso, permanência e sucesso na educação básica. E depois também prosseguir na educação superior. Mas o foco nosso é a educação básica. Por que é a educação básica? Vocês já estão concluindo quase que a educação básica. Por quê? Porque vocês estão no terceiro nível da educação básica. Qual é então o primeiro nível? O primeiro nível é a educação infantil. Aquele nível escolar que começa lá com 0 ano e vai até os 5 anos de idade. Acredito que a maioria de vocês fez alguma parte da educação infantil. Pode ser que alguns já entraram lá no CMEI, já estiveram no CMEI desde os seus 4 meses de vida, 6 meses de vida. Outros às vezes entrou um pouco depois, mas a maioria de vocês cursou a educação infantil. Então a educação infantil, ela é o primeiro nível de ensino da educação básica. Ela é a primeira etapa. Depois da educação infantil, nós temos o segundo nível. O segundo nível é o ensino fundamental. Esse que vocês concluíram em 2019. Então, o ensino fundamental, ele tem a duração de 9 anos. Ele vai do primeiro ano ao 9º ano. Esse é o segundo nível de ensino. E, por último, o ensino médio, que é de fato o último nível de ensino, o terceiro e o último nível de ensino da educação básica. Tá? Então, eu espero assim que tenha ficado claro para vocês que a educação brasileira, ela se divide em educação básica e ensino superior. Mas o nosso foco é a educação básica, que tem 3 níveis de ensino: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ok? Agora eu quero falar para vocês um pouco da educação infantil. A educação infantil, ela é uma etapa de ensino obrigatória
Praticamente. Sabem por quê? A partir de 2016, houve uma alteração na nossa atual LDB e que colocou como obrigatório a entrada do aluno aos 4 anos na educação infantil. Até os 4 anos é obrigatório? Não, mas todos têm direito. Então, quem é que oferta a educação infantil em cada cidade, em cada município? É a prefeitura. Quem é que faz todo o gerenciamento? Quem é que controla todo o funcionamento da educação infantil? O Departamento Municipal de Educação. Então, por lei, todas as crianças, independente da classe social que elas são, elas têm direito a uma vaga na educação infantil, desde 0 ano até os 5 anos de idade. Porém, a lei considera como obrigatório a partir dos 4 anos. A educação infantil, ela é ofertada no formato creche e no formato pré-escola. Prestem bem atenção nisso. No formato creche, para as crianças de 0 a 3 anos, e no formato pré-escolar, dos 4 aos 5 anos, tá? Então, o que isso implica para nós sabermos? Que hoje, as crianças que estão com 4 estão no pré-1. Os que estão com 5 anos estão no pré-2. E eles estão estudando já nas escolas, junto com os alunos maiores lá que já estão no ensino fundamental. Por que na nossa cidade está desta forma? Porque os ICMEIs não tem espaço físico para ter também a sala para as crianças de 4 e para as crianças de 5 anos. Então, esse foi um acerto que o Departamento Municipal de Educação fez com as escolas. Então, cada escola hoje, ela tem no mínimo uma sala de pré-1 de manhã, uma sala de pré-1 à tarde, mais uma sala de pré-2 de manhã e mais uma sala de pré-2 à tarde, tá? E as crianças de 0 a 3 anos estão lá no espaço físico dos ICMEIs. Nós sabemos, né? E vocês também, porque vocês já foram fazer alguns estágios, né? Começaram a fazer alguns estágios, pelo menos reconhecimento dos ICMEIs, e vocês viram que no nosso porte de escola de município, né? Pela quantidade de crianças que nós temos, nós ainda precisaríamos ter mais ICMEIs. Né? Teria que haver a construção de mais salas, né? Mais dependências para acomodar as crianças na educação infantil. A educação infantil, gente, ela é a primeira etapa e ela é importantíssima para o desenvolvimento da criança, para a formação da criança. Ela é importante para o desenvolvimento físico. Quando eu falo físico, é o falar, o andar, o comer com as próprias mãos, né? É aprender a se locomover, a se localizar. Essa é a nossa dimensão física, mas também para a nossa dimensão social. Desde cedo a criança aprender a conviver com outros da sua mesma idade, aprender a socializar, a brincar com outras crianças, dividir o espaço, dividir o brinquedo, participar das brincadeiras em conjunto.
Isso faz parte da socialização da criança. E o lado afetivo, né? Mais do que nunca, a criança que está ali dentro de um CMEI, ela está recebendo todos os cuidados que irão ajudar ela a se desenvolver afetivamente, a criar laços de amizade, a ter um bom relacionamento com os colegas, com a professora ou o professor, né? E um dado assim, uma dimensão, aliás, nem dado, é dimensão importantíssima nossa também, que é a dimensão intelectual. Então, a criança de 0 a 5 anos, ela tem o direito de estar na escola, né, de estar na educação infantil, para que o seu desenvolvimento intelectual ele esteja sendo motivado, ele esteja sendo incentivado a melhorar, a se desenvolver cada vez mais. Por isso que nós sempre batemos numa tecla, que a educação infantil ela tem por função cuidar e educar. O cuidar é quando você está lá cuidando da criança, da sua alimentação, da sua higiene, para ela não se machucar enquanto está brincando, enquanto está caminhando, se locomovendo por lá. Ou se ela ainda é um bebê, para ela não cair do berço e entre outras coisas que a gente pode chamar de cuidados. Agora o educar é uma ação assim bem mais pedagógica, porque enquanto eu estou cuidando da higiene do aluno, eu também estarei ensinando ele a falar corretamente, a aprender noções embaixo, em cima, atrás, em frente, no meio. São noções básicas que a gente deve aprender e bem na nossa infância, tá? As brincadeiras que o professor na educação infantil prepara devem ser brincadeiras voltadas para ensinar alguma coisa para o aluno. Então é brincando que se está aprendendo, tá? Eu tenho um exemplo aqui bem legal de uma professora dando aula para os alunos de 4 anos. E eu entrei na sala dela, e ela tinha pego barbantes, amarrado todas as cadeiras, uma perna na outra, as mesinhas também amarradas, e ela estava passando por baixo daqueles fios, porque aqueles fios viraram uma trama, né? E ela passando por baixo. E ela disse assim: Léo, eu estou ensinando eles as noções de embaixo e em cima, porque tem momentos que a gente passa embaixo e tem momentos que a gente passa em cima. E sabe o que é isso aqui? É a teia da aranha. Hoje eu estou trabalhando com eles a letra A. Eles vão aprender o traçado da letra A. E para isso nós estamos contando a história da aranha, que a aranha faz a sua teia, e eu amarrei todos esses barbantes nas pernas das cadeiras para eles verem como que é a teia de aranha. E agora a gente passa por cima, a gente passa por baixo. Então veja quanta coisa essa professora conseguiu assim desenvolver neles, quantas noções, quantas aprendizagens, com uma brincadeira, né? Então, gente, em resumo, a educação infantil é uma etapa assim que deve ser muito valorizada pelas pessoas que estão no comando da educação no nosso país. Mas, infelizmente, é uma etapa de ensino que ainda não foi totalmente reconhecida como algo prioritário na formação da criança. No próximo ano de vocês, quando vocês estiverem lá no 2º ano, vocês vão estudar muito numa outra disciplina como é que surgiram as primeiras creches, como que as crianças eram tratadas, né,
lá na época medieval, depois na época moderna, até chegar nos momentos agora da história contemporânea. Então vocês vão assim percebendo que essa questão de ter a educação infantil funcionando em todas as cidades, em todos os municípios, é algo até que novo, tá? É algo assim que foi conquistado há pouco tempo atrás e que foi conquistado por muitas lutas, por muitas assim brigas no sentido de mostrar, de provar para as nossas autoridades que a educação infantil ela é uma etapa fundamental na formação escolar dos nossos alunos, tá? Deixando um pouquinho a educação infantil de lado, vamos falar agora do ensino fundamental, tá? O ensino fundamental, gente, ele, como eu disse já anteriormente, ele dura 9 anos, né? Ele vai do primeiro ao 9º ano. E o ensino fundamental, ele se divide em 2 ciclos ou em 2 etapas, do jeito que tem lugares e regiões que tem o jeito de chamar o ensino fundamental. De 1º a 5º ano são os anos iniciais. De 6º a 9º ano são os anos finais do curso. E a gente vê assim que existe uma diferença no formato entre anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais, geralmente o aluno, ele tem praticamente uma professora ou um professor, né? E nos anos finais, ele tem um professor por disciplina. Então já começa a mudança aí. As disciplinas são as mesmas, tá? Todas as disciplinas que nós temos nos anos iniciais, nós temos nos anos finais, com algumas exceções. Por exemplo, ensino religioso, nos anos finais ele vai só no 6º e no 7º ano. As aulas de arte, educação física e ensino religioso, aliás, arte, educação física e o inglês, nos anos iniciais, elas são ofertadas, mas não existe atribuição de notas. Agora, nos anos finais, elas são ofertadas e já tem atribuição de notas, ou seja, os alunos já fazem avaliações, atividades como trabalhos e outros, né, envolvendo já notas, tá? E essas disciplinas também fazem parte da aprovação do aluno. Ele precisa ter a média para ser aprovado para cursar a série seguinte, o ano seguinte, tá? No ensino fundamental, anos iniciais, vamos falar agora aqui de Siqueira Campos. Até 2019, nós tínhamos assim, o professor da sala, ele dava aula de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de história, de geografia e de ensino religioso. Só trocava de professor para dar aula de educação física, que era uma pessoa formada mesmo em educação física, o professor de arte e o professor de inglês. Agora, em 2020, eles fizeram uma mudança. Que mudança que foi essa? Também tem o professor que está dando aula de ciências, de história e de geografia. Então, o professor da sala de aula, ele está ficando só com língua portuguesa e matemática. As outras disciplinas já está sendo dada por outros professores. É uma experiência nova, eles iniciaram esse ano, então a gente não sabe assim, no final do ano, se eles vão avaliar se foi algo bom, se não, se continua, se modifica, né? Mas eu sei que quando você estudou, né, a maioria aí da sala, quando vocês estudaram, era um professor único na sala de aula.
E isso cria um laço afetivo muito grande, né? Porque o mesmo professor está com o aluno todos os dias, o período todo, ele aprende a, a conhecer todas as facetas do aluno. O aluno que está triste, o aluno que de repente perdeu aquele pique, aquele entusiasmo pelos estudos, ou então o aluno que de repente acordou, se tornou um aluno estudioso, mais interessado. Então o professor consegue observar isso com mais clareza. Agora, quando você tem a troca de professores a cada 50 minutos, é mais complicado, né? Porque em 50 minutos de aula, nem sempre dá tempo da gente conseguir olhar para cada rostinho, perceber quem é que tá alegre, quem é que tá triste, quem é que às vezes ali tá só enrolando, fazendo de conta que tá acompanhando a aula, mas não está, né? Então, tem toda essa outra, assim, vertente do funcionamento do ensino fundamental com mais de um professor, né? Com essas aulas assim separadas, né? Cada aula, cada disciplina, um professor, tá? Uma outra coisa do ensino fundamental bastante importante. O ensino fundamental, o ensino religioso, ele não é uma disciplina obrigatória, né? É uma disciplina facultativa. Pelo que nós sabemos da realidade aqui no nosso município, todos os alunos participam da aula, mesmo sendo facultativo. Por quê? O ensino religioso, ele é muito diferente da catequese. Tanto é que fala lá na LDB que a gente tem que trabalhar o ensino religioso sem nenhuma doutrinação, sem nenhuma forma de proselitismo. Ou seja, se eu, professora, sou católica, eu tenho que trabalhar o ensino religioso, mas ensinando rituais de todas as religiões, símbolos de todas as religiões, textos orais, principais livros escritos de todas as religiões. Então, eu tenho que ensinar para os alunos a filosofia de cada religião e a sua contribuição na sociedade, a sua história, o seu surgimento, quais os povos, né, que fundaram essa religião, por que fundaram. Então, é toda uma história das religiões. Então, quando o professor trabalha dessa forma, respeitando as outras religiões e sendo assim, trazendo bastante novidades para a sala, todos os alunos gostam, todos os alunos querem participar, porque eles percebem ali que é uma aula de muita cultura, né? De muito aprendizado. Porque você está dando aula do história, de religião e você está falando de arte, você está falando da geografia, da história, então não tem como estar assim muito separada das outras matérias. Então, quando o professor consegue trabalhar assim, ele consegue fazer com que todos os alunos queiram estudar também a disciplina do ensino religioso, tá? O ensino fundamental, gente, ele é obrigatório, né? Ele é fundamental, por quê? Porque é nesse nível de ensino que você aprende a ler, escrever, interpretar, calcular, raciocinar. Quer dizer, é no ensino fundamental que a gente assim recebe o que é fundamental para a nossa formação acadêmica, para a nossa formação escolar. Depois no ensino médio você vai aprofundar, mas o básico mesmo é lá no ensino fundamental que você teve, que você recebeu. Por isso a importância de quem está fazendo o ensino fundamental, o aluno, fazer com bastante seriedade, porque são conteúdos, conhecimentos importantíssimos para a sua base, né? Depois passa-se uns anos, o aluno diz assim, parece que eu nunca estudei isso. Estudou, mas era aquele dia que estava assim com a cabeça voando, que faltou as aulas, que estava só conversando, né? Que estava assim bem distraído. Então não vai se recordar mesmo daquele conteúdo que foi estudado. Mas o ensino fundamental, ele é importantíssimo,
Tanto que ele foi o primeiro nível de ensino obrigatório pela lei. Desde a lei da LDB anterior a essa, que é a 5692/71, ela tornava obrigatório o ensino fundamental, tá? Agora, em 2016, né, com uma nova reforma aí da atual LDB, já se ampliou a obrigatoriedade. Começa lá com 4 anos, então começa ainda na educação infantil e vai até o último ano do ensino médio, tá? Porque quando você está concluindo o ensino médio, seria quando você está lá com 17 anos. Salvo a situação de vocês, porque quando vocês estiverem lá no 4º ano, vocês estarão com 18, tá? Mas, gente, esse então são os 3 níveis de ensino que nós temos aí. O ensino médio é o último, né, o 3º nível de ensino que nós temos, e ele tem as suas finalidades também, né? É um momento assim de aprofundar os conhecimentos já aprendidos no ensino fundamental, de estudar um pouco mais a realidade nacional, mundial, né, desses conteúdos. É você também já estar recebendo ali uma base para você prosseguir teus estudos, né? Porque o ideal seria que todos concluíssem o ensino médio e já ingressassem no ensino superior. Então, os conteúdos do ensino médio, ele já deve ser trabalhado nessa perspectiva, preparar o meu aluno para que ele prossiga os anos do ensino superior. Tanto é que quando você termina o ensino médio, né, você tem o Enem, né, que o Enem ele já surgiu exatamente para verificar como é que o aluno estava saindo do ensino médio, se ele estava saindo sabendo os conteúdos principais. E o ensino médio, ele é dividido por áreas do conhecimento. Então, temos a área da matemática, tem em suas tecnologias, a área de linguagens, a área de ciências humanas, ciências exatas, tá? Então, as disciplinas, elas são ofertadas por áreas do conhecimento. Matemática e língua portuguesa é obrigatório em todos os anos do ensino médio, tá? A sociologia com a filosofia também passaram a ser obrigatórias, tá? Tanto nos 3 anos do curso é necessário que tenha a oferta dessas disciplinas. Então, existe aí algumas orientações, né, a respeito, nesse último texto que eu postei para vocês na sexta-feira. Sexta-feira agora foi dia 19. Eu postei o texto só falando do ensino médio. Então, vocês podem estar retomando esse texto, né, para ler ele, para você, assim, quiser anotar algumas partes que você achou interessante, né, e que depois vai precisar para responder algumas questões, tá? Então, você pode estar fazendo isso, porque é uma forma de você aprender melhor, tá? Então, por hoje, eu paro por aqui, né? E eu vou, conforme eu for trabalhando os textos, os conteúdos com vocês, eu vou gravando também algumas explicações, porque eu acredito que fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Então, um grande abraço para todos, continue se cuidando. Vocês sabem que a nossa realidade agora ela tá bem preocupante, porque o contágio está chegando nos municípios do interior, né? Então está chegando próximos de nós. Então, quanto mais a gente se cuidar, é mais seguro para cada um de nós. Então, se cuidem,
mas mantenham a cabeça ocupada com os estudos. Valeu?